A gente está, então, nesse mês de janeiro, falando sobre o transbordar. A gente está com essa série Transbordar. Já que esse é o ano do transbordar, então a gente decidiu iniciar esse mês de janeiro, iniciar o ano com essa série, para que a gente possa entender qual que é essa verdade de Deus que está sobre nós nesse ano. E eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no nosso texto base, que está lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 2 e 3. É o nosso versículo base do tema, que diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Então, o nosso pastor, ele ministrou há 2 semanas atrás aqui sobre esse tema, deu início a essa série. Na primeira parte ali desse texto que diz: alarga o espaço da tua tenda e estenda-se o todo da tua habitação. E foi muito maravilhoso, ficou muito gravado no meu coração, que esse é um ano profético. Nós estamos vivendo, já estamos vivendo o ano profético. A gente está debaixo dessa palavra, a gente está debaixo dessa promessa e só não vai transbordar quem realmente não quiser. Quem ficar de braços cruzados esperando o transbordar chegar, não, nós vamos transbordar. O transbordar é uma promessa, só não vai quem não quiser, E na semana passada, o Dudu deu continuidade, nesse mesmo texto, ali na parte do texto que diz não impeças, onde a gente aprendeu 2 atitudes que podem impedir o transbordar de Deus na nossa vida, que é a incredulidade e o andar na carne. Essas atitudes, elas podem nos impedir de transbordar nesse ano. E hoje, continuando nesse mesmo texto, a gente vai ali para a frase que diz: alonga as tuas cordas. Mas por que cordas? Cordas, ela fala de laços, fala de alianças, fala de acordos, de união, de força multiplicada. E a gente vai entender um pouco hoje sobre essas alianças, sobre essa unidade. A gente vai falar bastante sobre unidade nessa noite. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro de relacionamentos. Ela é um livro que fala sobre relacionamentos, é um livro de relacionamentos. E se a gente pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, e a gente vê os 4 primeiros mandamentos, eles são somente sobre a nossa relação com Deus. Os outros 6 são sobre a nossa relação com o próximo, sobre a nossa relação um com o outro, com as pessoas. Então, entender e praticar os mandamentos de Deus a respeito dos relacionamentos vai trazer bênção para nós, vai nos abençoar. Mas também, ao contrário, é verdade, que quebrar esses princípios, que quebrar essas verdades, a gente não vai prosperar, vai nos prejudicar, pode trazer maldição para as nossas vidas. E Deus, ele não planejou que o homem fosse uma pessoa sozinha. Deus, ele não planejou que o homem vivesse solitário, que o homem vivesse sozinho. A gente olha lá para Gênesis 1 e vê que tudo que Deus criava, na criação ali do universo, tudo aquilo que Deus criava, ele olhava e ele dizia que era bom, para todas as coisas que Deus fazia. Mas quando ele cria o homem, ele olha para o homem ali sozinho, o que ele diz? Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós não fomos criados para viver em isolamento, para viver na solidão. A gente não vai funcionar dessa maneira. A gente vai contradizer aquilo que Deus disse, contradizer a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro de relacionamentos, e a gente também vai se privar de algo que Deus tem para as nossas vidas. A gente muitas vezes vai se privar de bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Por isso que a gente precisa entender que os relacionamentos, o viver em unidade, o viver em união, não é apenas uma sugestão, uma ideia de Deus para que a gente tenha uma vida social, para que a gente tenha amigos. Não. Mas a gente precisa entender que nos relacionamentos, na unidade, é que está a verdadeira espiritualidade.
é que está a espiritualidade na prática, na verdade. Né? A gente muitas vezes pensa que ser espiritual é só quando eu estou lá no meu quarto orando, quando eu estou jejuando, quando eu estou lendo a palavra. E sim, isso é muito importante. Né? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Porque Jesus ele nos mandou entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com o Pai. Né? A gente sabe que a gente precisa ler a palavra, existe um relacionamento que precisa ser cultivado com Deus. Mas o mesmo Jesus, ele também nos ensinou em Mateus 18:19 que quando a gente ora em concordância, né, quando a gente ora em unidade com mais pessoas, ele se manifesta. A presença dele é manifesta. Então, a espiritualidade, ser espiritual, a gente não vai viver só de uma maneira isolada, né, de uma maneira solitária, mas é quando a gente trata bem a nossa família, a gente é espiritual, quando a gente trata as pessoas bem no nosso trabalho, é espiritual, quando a gente se relaciona da forma certa com as pessoas. Né, tudo isso faz parte da verdadeira espiritualidade, de ser um verdadeiro homem espiritual que Deus espera de nós. Isso nos fortalece, isso nos impacta, isso abençoa a nossa vida. Né? E quando a gente vive em unidade, quando a gente vive em união, é que a gente vai poder transbordar para a vida das outras pessoas, amém? Então, hoje a gente vai ler um texto para a gente falar um pouco sobre o contrário da unidade, que é a divisão. Então, te convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, do capítulo 3, do versículo 22 ao 26, a gente vai ler alguns versículos aqui, que diz assim: Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído por Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha só o que os escribas, o que eles estavam acusando Jesus. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Então, a gente vê aqui nesse texto que Jesus ele estava sendo acusado ali de uma forma bem forte pelos escribas. Né? Eles vieram de Jerusalém. E diante de tudo aquilo que eles viam Jesus fazer, né, diante do ministério de Jesus, das maravilhas que ele operava, curando as pessoas, expulsando demônios, né, eles disseram que Jesus estava fazendo isso por Beelzebu, o maioral dos demônios. Olha só a acusação deles. Né, e aí Jesus, ele traz uma explicação. Né, ele pergunta, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Né, ele fala, como um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E aí no versículo 25 ele diz, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então é um ensinamento muito profundo de Jesus aqui. E dando ênfase, né, para isso que Jesus falou no versículo 25, né, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Quando a gente fala a respeito das nossas casas, né, da nossa família, existe uma coisa que a gente não pode permitir, que é uma casa dividida, que é a divisão dentro dos nossos lares. E quando eu falo, né, que a gente não pode permitir isso, não é só porque a gente quer viver uma vida boa, uma vida feliz, debaixo do nosso teto, né, na nossa casa, com a nossa família, mas é muito mais do que isso. Porque da perspectiva espiritual, quando Jesus diz que uma casa dividida, que um reino dividido não pode subsistir, ele diz que a palavra original aqui é ficar de pé. Então, essa casa não pode ficar de pé, ou seja, a casa vai cair, né? Vai ser destruída. Então, quando Jesus fala de reino, fala de casa, ele não está falando de um prédio, não está falando de uma casa em si, mas ele está falando das pessoas. Ele está falando da coletividade das pessoas, de pessoas juntas no mesmo lugar. E a gente precisa entender que a divisão ela é algo muito sério. É muito mais sério do que a gente imagina. Ela traz muitos danos, ela traz prejuízos.
né? E a gente pode, muitas vezes, estar dividido dentro da nossa casa, né? Muitas vezes a esposa está dividida com o marido está dividido com a esposa, os filhos estão divididos com os pais, né? Pode acontecer uma casa dividida. Como também pode acontecer de nós estarmos divididos dentro da igreja, né? Pode acontecer divisões aqui também no nosso meio. A gente se refere, muitas vezes, aqui à igreja como a nossa família, né? O logo da nossa igreja é um lar para pertencer, uma família para pertencer. A gente se refere muito assim, né? Minha família na fé, minha família espiritual. Muitas vezes a gente passa até mais tempo com a nossa família aqui na igreja do que com a nossa própria família de sangue, né? A gente está aqui servindo, está fazendo as coisas e passa mais tempo com a família na fé. E muitas vezes a gente pode estar dividido aqui com a nossa família da fé. E a palavra de Deus mostra que Satanás, ele usa essa estratégia com os outros, mas que ele não seria louco de usar essa estratégia com ele mesmo. Ele não usaria essa estratégia de estar dividido. Nem Satanás, o maior produtor de divisão, o maior produtor de contendas, de brigas, né, que semeia divisão, ele não permitiria isso no seu reino. E isso serve como um alerta para nós nessa noite, né? Talvez uma das formas da gente entender o estrago que a divisão pode causar é a gente olhar pela perspectiva da bênção que a unidade pode causar. Porque se o estrago que a divisão pode causar é muito grande, a bênção que a unidade pode trazer para nós é muito maior. Então, Deus, ele espera, né, que na nossa casa, ele espera que na sua igreja haja unidade. Né? Inclusive, o nosso propósito de hoje, quem está acompanhando o jejum, quem está acompanhando nossos propósitos de oração, o propósito de hoje é sobre unidade, não foi combinado, né? Mas foi isso. Então, o primeiro ponto da mensagem que a gente vai entender hoje é que Deus, ele se move na unidade. Deus, ele não se move onde há divisão, ele não se move onde há pessoas divididas. Né? É muito interessante que lá em Gênesis 11, no versículo 6, quando Deus ele desce, né, para ver a construção da Torre de Babel, existia ali muitas pessoas que se uniram nos seus próprios propósitos, nas suas próprias vontades egoístas, né, e nos seus próprios interesses, e não nos propósitos de Deus. Né? Deus ele tinha dado uma ordem que o povo se multiplicasse, que o povo povoasse a terra, e ali aquele povo estava reunido no mesmo lugar, só pensando nos seus próprios interesses, nos seus próprios propósitos. E aí Deus olha para isso e diz, olha só, lá em Gênesis 11:6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Olha só, o próprio Deus, olhando para os homens ali, quando eles estavam fora do propósito divino, fora do propósito de Deus, ele chega ao ponto de dizer que eles são um, que eles falam a mesma língua e não há limites para o que eles podem tentar fazer. Então, imagina se eu e você, né, juntos no mesmo propósito, com o mesmo coração, né, sendo um, andando em unidade, imagina o que a gente não pode fazer, falando a mesma língua, sendo um. Nessa declaração de Deus, a gente vê que a unidade ela é uma coisa muito forte, né? Porque com ou sem Deus, com ou sem os propósitos de Deus, não há limites para o que o povo pode tentar fazer se ele é um. E a unidade, ela tem sido o plano de fundo daqueles ambientes onde Deus se move. Por isso que Deus ele só se move na unidade. A gente vê lá em Atos 2, quando é o dia de Pentecostes, em Atos 1:14, a gente vê que os discípulos perseveravam unânimes em oração no cenáculo. E aí vem o dia de Pentecostes, no capítulo 2, e todos eles são cheios, todos eles são batizados ali, e ao derramar do Espírito Santo, porque eles estavam perseverando, sendo um, né, sendo um, clamando no mesmo lugar, juntos, com o mesmo coração, com uma só voz. Né? Então, onde existe a unidade, se cria um ambiente para as manifestações do sobrenatural. Onde existe a unidade, vai ser um ambiente propício para a manifestação do sobrenatural. A gente vê também em 2 Crônica 5, do 13 ao 14, ali a Bíblia fala da consagração do templo de Salomão.
Depois que ele foi edificado, os sacerdotes levantaram a voz em uníssono, em unidade. E ali a Bíblia diz que a casa se encheu de uma nuvem. E houve a manifestação da glória de Deus, a ponto que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé para ministrar diante do Senhor. Porque eles estavam em unidade, eles levantaram a voz em uníssono, como uma só voz. Então, quando a gente olha para essas declarações, a gente pode entender que Deus, ele só se move num ambiente de unidade, num ambiente onde há unidade. E muitas vezes a gente está aqui, na igreja, está orando, está na escola de oração, está aqui no louvor, está dizendo palavras para Jesus, está declarando o nosso amor por Ele, está ali orando, se derramando aos pés do Senhor. Mas a gente está, às vezes, com o nosso coração dividido com alguém. Às vezes o nosso coração pode estar dividido com alguém da nossa casa, com alguém do nosso GC, com alguém do nosso setor, com algum nosso líder. Às vezes o nosso coração pode estar dividido e a gente pensa, por que nada está acontecendo? Por que está parecendo que Deus não me ouve? Por que eu não vejo nada de diferente? É porque Deus, Ele não vai se mover onde há divisão. Ele não vai se mover onde o meu coração está dividido com o outro. Ele vai se mover na unidade. O pastor Paulo Mazzoni, ele tem uma frase que diz que nós podemos estar juntos, Nós podemos estar aqui todos juntos no mesmo lugar, mas se não estivermos em unidade, não vamos sair do lugar. Isso é muito forte. Se a gente não estiver unidos no mesmo coração, em uma só voz, em uma só mente, em um só propósito, não vamos sair do lugar. E se a gente quer ver a manifestação da glória de Deus, a gente quer ver nesse ano transbordar de Deus na nossa vida, a gente precisa entender que uma casa dividida, que um coração dividido, ele vai impedir a manifestação e o transbordar de Deus nas nossas vidas. Isso é muito sério, porque é uma promessa para nós. A gente está debaixo dessa promessa de transbordar nesse ano. Mas com uma casa dividida, com o coração dividido, isso vai impedir que a gente possa experimentar tudo isso. Então, quando a gente entende que Deus ele se move na unidade e não na divisão, a gente vai para o segundo ponto da mensagem. Diz que a forma como a gente nos conduz, os nossos relacionamentos aqui na horizontal, frente a frente aqui, pode afetar, pode nos desconectar do nosso relacionamento na vertical com Deus. A forma como eu me relaciono com o meu irmão aqui na horizontal pode afetar o meu relacionamento na vertical com o Senhor. Relacionamentos, eles são muito sérios, São muito, muito sérios. Lembra que quando eu falei ali dos 10 mandamentos, 6 dos 10 mandamentos são só sobre relacionamentos, são só sobre a nossa relação com as pessoas. Então, não adianta a gente querer viver uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida de leitura da palavra, de jejum, de fé, uma vida de tomar posse das promessas de Deus, que é muito importante, mas não adianta a gente fazer tudo isso por um lado e, por outro lado, anular tudo isso que a gente faz pela maneira como a gente se relaciona aqui com os nossos irmãos, como a gente se relaciona também dentro da nossa casa. A maneira como a gente trata, como a gente lida uns com os outros, pode nos desconectar do nosso relacionamento com Deus. E a partir do momento que a gente gera uma desconexão aqui na horizontal, que eu me desconecto com alguém na horizontal, eu vou gerar uma desconexão na horizontal também, na vertical também. No meu relacionamento com Deus vai ser afetado. E a gente vai entender isso da perspectiva do perdão. Abre lá a sua Bíblia em Mateus 6, do versículo 14 e 15. Ali em Mateus 6 a gente tem onde Jesus nos ensina sobre a oração, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. E lá nos versículos 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha só como é sério. Quando a gente não libera perdão e a gente se desconecta de alguém aqui, quando eu me nego, eu retenho o perdão a alguém, o perdão, para mim, também vai ser retido.
Quando eu me desconecto de alguém aqui, eu também vou me desconectar do Pai. Então, olha só como é sério, como são sérios os relacionamentos. A maneira como eu trato alguém pode interferir no meu relacionamento com Deus. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Outras versões, elas dizem sem ira e sem contenda também. Então, quando Paulo diz aqui, quero que os homens, não está se referindo só a homem, está se referindo ao ser humano, homem e mulher. Né? E quando ele diz levantando mãos santas, qual que é a definição de mãos santas? É sem ira e sem contenda, né? Sem ira e sem animosidade. Então, está falando de pecados de relacionamento, né? Onde há pecados no relacionamento. Então, se nesse ano a gente quer ir para um ambiente de oração, a gente quer romper, a gente quer um ambiente de sobrenatural, um tempo de manifestação da glória de Deus, a gente precisa entender um ambiente de unidade. A gente vai precisar, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto, ir até alguém e pedir perdão, ir até alguém e se reconciliar com essa pessoa por algo, né? O Senhor, Ele vai ministrar no teu coração. Mas muitas vezes a gente vai sim precisar sair da nossa zona de conforto. Porque não é confortável você ir até alguém, você abrir o teu coração, falar me perdoa porque eu errei, é difícil, mas às vezes a gente vai precisar. Porque se nós queremos romper, se a gente quer ir além nesse ano, a gente precisa não ter divisão. Porque senão o nosso relacionamento com o Pai vai ser afetado. Em Mateus 5 também, do versículo 23 ao 25, Jesus diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Então, olha só o que Jesus está dizendo aqui, que se quando a gente for entregar a nossa oferta diante do altar, a gente se lembrar que a gente tem algo contra o nosso irmão, que a gente tem algo contra alguém, ele diz, espera um pouco, né? Deixa a oferta um pouco de lado e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Vai primeiro tratar desse teu relacionamento na horizontal, depois você volta e entrega a oferta aqui que você já queria entregar antes. Mas são advertências que são muito claras do Senhor Jesus. Né? Só não vai entender aqui quem não quiser. Né? A gente precisa entender que não é apenas a questão que a gente vai perder aquilo que Deus quer fazer. As brigas, as contendas, elas também vão dar lugar, elas também vão dar espaço para que Satanás possa agir na nossa vida. Né? A Bíblia diz para a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Né, a ira, ela é uma reação que às vezes acontece, né, espontânea, uma reação explosiva. Né, mas quando eu decido não tratar qualquer reação dessa, qualquer atitude de ira, né, quando eu decido deixar de lado aquilo ali, escondido na minha vida, né, isso é uma negligência da minha parte, é um erro da minha parte, não tratar isso. E não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, o que significa? Significa ir e resolver logo esse problema. A gente precisa aprender a resolver os problemas hoje em dia. Né? Muitas pessoas elas mudam de emprego porque elas não querem resolver problema. Muitas pessoas mudam de família, né? Trocam de família porque não querem resolver problema. E muitas pessoas mudam de igreja também porque elas não querem resolver os problemas. Porque se criou uma cultura, né, da gente fugir dos problemas em vez da gente ir até eles e resolver. E resolver, e pedir perdão, e reconhecer, né, eu errei, me perdoa. Porque nós somos pessoas, né? Nós somos seres humanos, a gente está aprendendo a andar, a gente está aprendendo a controlar a nossa carne, a gente tem problemas. A questão não é que a gente tem problemas, a gente vai ter, mas é que a gente precisa aprender a resolver os problemas, a solucionar os problemas. Em Efésios 4, 26 e 27, que diz, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo.
Então, olha só, porque os problemas mal resolvidos são eles que vão abrir as portas para que a gente dê lugar ao diabo, para que a gente dê toda a liberdade para que ele possa entrar e agir. E aí o texto de Efésios, ele continua lá no versículo 29, dizendo: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, olha só. Eu percebo que quando eu quebro um relacionamento aqui, né, eu não só impeço o fluxo do meu relacionamento com Deus na vertical, mas eu também me exponho à ação do inimigo. Eu também abro uma porta para que ele possa agir. Em Tiago 3 também, Tiago 3, versículo 14 ao versículo 18, diz assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, repete comigo, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí continua dizendo: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, olha só, nós precisamos tomar uma decisão, né? Uma decisão que está nas nossas mãos, né? Que se o ambiente onde Deus ele se move é um ambiente de unidade, a falta de unidade é a ausência do mover de Deus, a ausência do mover de Deus, a ausência do mover do Espírito Santo, e ainda dá lugar da legalidade para o diabo. E João 17, na oração sacerdotal, quando Jesus ele ora por nós, né? Jesus ele orou por nós, tá? Lá em João 17, ele diz assim, olha lá no versículo 20 ao 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha só a declaração de Jesus aqui. A unidade, ela é um alvo focado em glorificar Jesus. O mundo vai crer em Jesus quando nós formos um, quando a gente andar em unidade, num só coração, num só espírito, numa só mente. E as nossas diferenças, porque a gente tem diferenças, é normal, nós temos diferenças, mas elas não podem comprometer a nossa unidade. Elas não podem comprometer o nosso relacionamento. As diferenças, elas existem por permissão de Deus para produzir em nós amor, compreensão, respeito, e sabendo que nenhum de nós é igual ao outro. Assim como em Provérbios 27, 17 diz, assim como ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Para isso são os relacionamentos, para que a gente seja mais afiado. E para a gente finalizar, eu queria chamar o Ministério de Louvor, e a gente vai ler um último texto, que está lá em Efésios, do capítulo 4, versículo 1 ao 16. Pode abrir na sua Bíblia, a gente vai ler todos juntos. É um texto bem longo, então fica bem focado aqui para a gente entender o que o Espírito Santo quer dizer para nós. Efésios 4, do 1 ao 16, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olha só, o versículo 3, ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, se ele diz que é para a gente fazer todo o esforço para conservar, é porque facilmente pode ser perdido. Por isso que a gente precisa fazer todo o esforço e conservar isso. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade, ela é um presente de Deus para nós. Deus, ele planejou que a gente vivesse em unidade, que a gente vivesse juntos. Precisa ser conservado, porque pode facilmente também ser rompido, pode facilmente também ser destruído. E a gente precisa aprender também que a gente não vai ser cristão, a gente não vai aprender a ser cristão sozinhos. Como eu falei, a espiritualidade na prática está no relacionamento um com o outro, está na maneira como eu trato um ao outro. A gente conhece Deus lendo a palavra, a gente conhece a Deus na oração, a gente conhece a Deus na intimidade, mas existe um aspecto do conhecimento de Deus que nós só vamos alcançar. Tem um aspecto que a gente só vai conhecer Deus quando a gente viver em comunhão, quando a gente viver em unidade uns com os outros. A gente não pode permitir que tenha lacunas, que tenha espaços na nossa vida, e esses espaços, essas lacunas, muitas vezes eles só vão ser preenchidos no relacionamento um com o outro, no relacionamento com os nossos irmãos.